tua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel. Eu tive o privilégio de permanecer 12 anos como pastor. Então, se às vezes eu soltar aqui em terceira pessoa, o pastor Adriano, o pastor, e se você também me chamar de pastor, fica tranquilo, tá? É um costume, 12 anos. Tá? Então, e quando eu comecei meu ministério, eu comecei na cidade de Cascavel como professor de Bíblia. E no colégio adventista lá, fui apresentado, cheguei para a diretora, de terno e gravata, olha só, para impressionar a diretora. Aí a Edicleia, o nome dela, Edicleia, uma general. Aí conversou comigo e tal, falou assim, pastor, quer dar uma olhada aqui no colégio? Vamos apresentar você para as crianças, né? Eu falei, pois não, vamos lá, né? Tal. Aí andamos pelo colégio, aí falou assim, vamos aqui nessa salinha. Aí cheguei lá, tinha assim uns 20 cototoquinhos, você sabe, os cotocozinhos assim, ó, desse tamanho assim, ó, que parece que morde, mas não morde não, né? Aí ela falou assim, oi, aí todo mundo olhou para ela, né? E eu lá, uma vergonha que vocês não têm ideia. Aí ela falou assim, vocês sabem quem é ele? E as crianças respondem em coro, né? Não. Ela falou assim, ele é o pastor. Aí disse, E ela perguntou, vocês sabem o que ele faz? E aí 99% diz assim, não. Mas uma disse, ele fala no microfone. Aí ela falou, e além de falar no microfone, o que ele faz? O que ele fala? Aí ela falou assim, ele fala de Jesus. Então, no primeiro dia do meu ministério, eu aprendi que um pastor fala de Jesus. Jesus precisa brilhar aqui nessa semana. Eu preciso diminuir e ele tem que crescer. Então, feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Paizinho querido, colocamos o nosso coração, mente em tuas mãos. Fala conosco através da tua palavra. Provoque cada um aqui dentro e traga transformação de vida. É o que ele peça em nome de Jesus, amém. A mensagem de hoje pode ser chamada o título de quem vê cara não vê coração. Quem vê cara não vê coração, entenda isso. Vamos ler? 1 Samuel capítulo 1, e a regra é o seguinte, eu vou ler o capítulo inteiro. É longo, já vou dizer para vocês. Eu sou uma pessoa assim, eu gosto de ler muito a Bíblia no púlpito. Porque assim, eu posso falar um monte de bobeira, tomara que não. Mas pelo menos um capítulo da Bíblia você vai ler hoje comigo, amém? Vai sair da igreja e falar assim, eu não entendi nada que aquele rapaz falou. Mas eu li um capítulo da Bíblia, amém? Então, vá comigo, eu vou ligar a velocidade 2 e nós vamos ler capítulo 1 de 1 Samuel. Dica para você, quando a gente estiver lendo, você presta atenção nos nomes, nos verbos, locais. Presta atenção nos detalhes, isso faz muita diferença para a compreensão. Muitas vezes a gente tem pressa, não é que a Bíblia é difícil de entender, é que nós temos pressa para interpretar. Está entendendo? Então vamos tratar a Bíblia hoje, nesse momento, não como a timeline do teu Instagram, ok? Vamos com calma, vamos lá. Houve um homem de Ramatá e Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tuiú, filho de Zaf, efraimita. Eucana tinha 3 mulheres, é isso? 2, então você está aí comigo, muito bem. Uma se chamava Ana e a outra chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos, em Siló, onde Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram o que, gente? Sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava. Mesmo que o Senhor tivesse deixado estéril, olha que informação forte aqui, ó. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem o quê? Filhos. Mais uma vez o autor deixa claro que quem não deu filhos para Ana? Deus, próprio Deus. Ok? Vamos lá. Isso acontecia, verso 7, isso acontecia ano após ano. Toda vez que Ana ia à casa do Senhor, a outra irritava.
Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. E então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? Olha que moral, olha que autoestima. Diz assim, por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração, e seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava o quê, gente? Bêbada, embriagada. Ele disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que eu sou serva ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a ansiedade e a minha aflição. Então Eli disse: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Eu acho que aqui veio a expressão, né? Cara feia é fome, né? Tá cheio de gente com fome aqui, brincadeira. Cadê? 19. Eles se levantaram de madrugada, adoraram diante do Senhor, e depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida, e passado o devido tempo, teve um filho a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor eu pedi. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor sacrifício anual e para cumprir seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse a seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Eucana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo, e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim, Ana ficou em casa, amamentou o filho, até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo, com um novilho de 3 anos e uma medida de farinha e um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli, e Ana disse: meu senhor, tão certo como vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor, Deus, me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também eu entrego ao Senhor por todos os dias que viver. Será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram o Senhor. Pergunta que não quer calar: por que Ana deu o filho para o Senhor? Já sei a resposta. Porque ela era fiel, pastor. Porque ela tinha um voto e ela tinha que cumprir o voto. Não, porque ela fez um pedido, um compromisso, e quem faz compromisso com Deus tem que cumprir, e ela cumpriu. E ela é uma heroína porque cumpriu o voto. E eu vou dizer para você que você está completamente enganado. Você aprendeu isso a vida toda, ensinou isso a vida toda, e hoje eu vou tirar o seu tapete. Você vai cair no chão, depois eu coloco de volta. Percebeu que eu quero trazer desconforto para você? Você tem que sair daquela porta com raiva de mim, no bom sentido, pelo amor de Deus. Vai bater em mim também lá, né? Mas esqueça isso. Porque Ana deu o filho ao Senhor? Era um sonho. É um sonho, ter filhos. E ela teve, então eu vou entregar ao Senhor. Então vamos entender. A história de Samuel está dentro de um contexto dos juízes. É a época onde temos um ciclo vicioso de pecados. Israel era fiel ao Senhor, estava tudo certo, entrava em pecados, apostasia, Deus levantava um juiz, e esse juiz colocava ordem na casa, e aí voltava a fidelidade, depois caía em pecado, um ciclo vicioso. Era assim.
Juízes, a história de Juízes é assim. Deus levantou Débora, Sansão também não deu certo, Jefté, Gideão. São líderes que Deus levantou para salvar a fidelidade de Israel. Ok? A história de Eucana, Ana e Samuel estão dentro desse contexto. Para você entender melhor, se você retornar aqui uma página, você cai no livro de Ruth, que também está dentro do livro de Juízes. Mas olha que interessante. Vá para o capítulo 17 de Juízes. Rapidinho, 17 de Juízes. Volta algumas páginas assim, ó, rapidinho. Ó. Olha como era a situação no tempo de Ana e de Eucana. 17, verso 6, na minha versão, diz assim, ó. Olha só que interessante. Diz assim, ó. Naqueles dias não havia o que em Israel? Rei. E cada um fazia o que achava mais? Olha a bagunça. Não tem chefe, não tem rei, não tem presidente, governador. Cada um acha o que é certo e faz. Olha a bagunça. Imagina se fosse assim aqui na igreja, né? Agora você avança, vá para o último capítulo e último verso do livro de Juízes, para você entender a bagunça que era. Capítulo 21 e o verso 25, é isso? Deixa eu ver aqui. Isso, olha como termina o livro de Juízes. Diz assim, ó. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava. Olha a bagunça, bagunça total, ok? Agora vamos colocar mais tempero nessa sopa aí. Vá para o capítulo 3 de Samuel. Eu estou contextualizando vocês. Volta lá, algumas páginas, bem tranquilo, tá? Capítulo 3, olha a situação em Israel. Capítulo 3, verso 1 de Samuel. Na minha versão diz assim: o menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era o quê? Muito rara. Deus estava em silêncio. Eu vou melhorar. Deus estava gritando, mas não tinha ninguém para ouvir. É melhor assim. Não é que Deus está em silêncio. Deus nunca está em silêncio. É nós que não ouvimos. Não tinha ninguém em Israel para ouvir o que Deus queria. Ok? Vamos colocar mais tempero. Vai para o capítulo 4 agora. Capítulo 4, verso 13. Olha só a situação. Capítulo 4, 13 é o seguinte. Espera aí, deixa eu... Ok, calma aí, antes do 4. Aqui na cena, no livro, diz que temos um líder. Qual o nome do líder? Qual o líder de Israel? Eli, muito bem, Eli. E Eli, ele estava ali para liderar o povo. Ele é o pastor, o presbítero, enfim, o chefe religioso. Mas olha que interessante. No capítulo 1, é que eu avancei no 4. Volta aqui uma página assim, ó. Capítulo 1, verso 9. Nós já lemos. Mas olha que interessante. Quando aparece Eli, o líder de Israel, olha como ele está. 1:9. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava, o que, gente? Sentado na cadeira. O líder de Israel foi encontrado no templo, na igreja, fazendo o quê? Recebendo as pessoas, os adoradores, orientando. O que ele estava fazendo? Sentado. Agora vá para o capítulo 4 que eu tinha mencionado. Olha só. Novamente Eli entra em cena. E como ele está? Capítulo 4, verso 13. Vamos lá. Na minha versão diz assim. Quando chegou, Eli estava o quê? Em pé? Sentado aonde? Na cadeira. Eli era um bolo fofo. É um homem pesado. E é verdade o que eu estou falando. É um homem de muita idade e um homem preguiçoso. E quem vive, olha interessante, pelo aquilo que você vive é aquilo que você morre. Quer ver isso? Agora no capítulo 4, vá para o verso 18. Ele recebe uma mensagem triste, lamentável. Capítulo 4, verso 18, diz assim na minha Bíblia. Quando ele fez menção da arca de Deus, um mensageiro que veio trazer essa mensagem, ok? Eli caiu da onde, gente? Para trás, junto ao portão da cidade, e quebrou o quê? Morreu. O líder de Israel, bolo fofo, preguiçoso, sentado. Vivia sentado, morreu sentado. Então cuidado por aquilo que você vive. É aquilo que você vai morrer. E vai ser vergonhoso. Vai ser vergonhoso. Ou honroso. Ou honroso. Ah? Então olha o cenário. Agora vamos piorar. Vamos colocar mais tempero aí. Agora vá para o capítulo 2, verso 12.
Vamos deixar pior a situação. Capítulo 2, verso 12. Capítulo 2, verso 12. Na minha versão diz assim: os filhos de quem, gente? Eram homens bonzinhos, educados, malignos, e não se importavam com quem? Com o Senhor. Se você ler o texto, eles aprontavam. Gente, era 2 demônios ali. Olha comigo o verso 22, tá? 22. Diz assim na minha versão, capítulo 2, verso 22. Eli já era muito velho e ouvia tudo que os seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com quem? Com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. Vou abrir um parênteses aqui. Quando as mulheres iam para adorar lá no templo, os 2 sem vergonhas, posso dizer assim, jogavam um chaveco nelas e acabavam aprontando. Porque em Israel, não sei se você pegou esse detalhe, isso aqui é uma dúvida teológica que existe e nós não temos muitas respostas. Quem foi que construiu o templo do Senhor? Quem foi? Quem foi? Salomão, muito bem, o templo do Senhor, a casa do Senhor, certo? Isso foi antes dessa história ou bem depois? E que casa do Senhor é essa? Que templo é esse? Esta é uma incógnita dos arqueólogos e dos teólogos. Então fica para você pesquisar em casa, tá bom? Mas enfim, haviam vários templos naquele local, vários templos de vários deuses, enfim. Mas as mulheres participavam, junto com os homens, de orgias sexuais. E Ofni e Finéias não queriam seguir o que o Senhor queria. E eles então copiavam as adorações fora e faziam isso com as adoradoras que viam. Aí as mulheres voltavam barrigudas e diziam o seguinte: olha, sacerdotes, homens de Deus, estou grávida de vocês, de você e tal. Sabe o que Ofni e Finéias falava? Não, você não está grávida da gente, não. Você está grávida do Espírito. Lembrou de alguma coisa? Passa séculos. Deus agora acha uma serva e quer cumprir a promessa da vinda do Messias. Mas essa história de infidelidade no passado fez com que o marido de Maria, José, quando ouviu que Maria estava grávida do quê, gente? Eu conheço essa história. As pessoas vão caçoar da gente. Então, para não prejudicar mais Maria, sabe o que eu vou fazer? O que José fez? Precisou um anjo descer e falou: amigão, é do Espírito sim, cara. Volta lá e pode cuidar lá. Vocês estão entendendo que as nossas escolhas hoje vão, de alguma forma, interferir no futuro de uma nação? Talvez estou falando para alguém aqui que será um grande pregador do Evangelho. Alguém que hoje vai ouvir a mensagem e vai mudar a vida. Então as nossas decisões hoje, elas contribuem para o futuro, tanto para o fracasso quanto o sucesso. Muito bem, esse é o cenário. Agora vamos para os personagens do bem, posso dizer assim. Eucana. Demorou para eu entender, pela primeira leitura que fiz há muitos anos, que Eucana é nome de homem, né? Para mim, Eucana, falei, como assim tem mulher? É um homem, meu Deus do céu, Eucana. E Eucana significa remido pelo Senhor. E eu sei que quando você leu a história de Eucana, eu sei que você pensou porque eu pensei. Porque você consegue falar assim: olha que homem sem vergonha, tem 2 mulheres, safadinho. Nossa, que homem. Quem vê cara não vê coração. Eu não vou justificar aqui, mas eu vou amenizar e você, acho que vai concordar comigo. A nossa primeira impressão é que Eucana, ele é um cara que usa poligamia, que ele tem várias mulheres, no caso aqui 2, e que ele era religioso, mas nem tão assim. Mas olha que interessante, quando começa o livro de Samuel, olha que interessante, fica a dica para você interpretar a Bíblia. Quando a Bíblia diz o nome do bisavô, do avô, do pai, do nome da pessoa, o endereço, o CPF, a Bíblia está dizendo assim, ó, esse é cara bom. Agora, quando a Bíblia não diz nem o nome, isso é mais um. Está entendendo? Aí você pega a ideia. Por que os evangelhos começam falando sobre a genealogia de Jesus? O que o escritor está tentando provar para as pessoas? Que Jesus vem de uma boa família, porque ele é filho de Deus. Genealogia.
Então, o escritor que é um escriba, a gente não sabe quem foi, ele está dizendo, Eucana era gente boa, fiel, homem de Deus. Ele é tão fiel ao Senhor que ele saía lá de Ramá, viajava quilômetros para ir até Siló. Siló depois mudou, a capital da adoração foi para Jerusalém. Isso aí Davi faz lá a mudança. Mas é um homem que pegava toda vez a sua família, uma vez por ano, e fazia essa peregrinação. E é uma peregrinação cara. Não tinha asfalto, não tinha Uber, né? Não tinha ônibus. Imagina pegar toda a família e viajar por dias. Imagina, tem que ter um custo elevado. É uma dificuldade tremenda. Porque, de acordo com a tradição judaica ou hebraica, quando nós estamos longe do templo do Senhor, onde Deus estipulou o local de adoração, um bom religioso tem que ir pelo menos em 3 festas durante o ano, para poder mostrar que ele é um bom adorador. Quem lembra as 3 grandes festas? Valendo o carro do pastor Douglas. Tempo. Tabernáculo, está quase ganhando, já tem a porta. Tabernáculos, Pentecostes e Páscoa. Eu falei, então não vai valer, tá bom? Ainda bem, viu? Quase. Então, em uma dessas 3 festas, um bom religioso, ele sai da sua casa e vai para o templo de adoração, ok? A Bíblia está gritando para mim e para você, de que Eucana era um homem de Deus, fiel ao Senhor, um homem que cumpria a promessa. Sabe por quê? Passou um período, ele chegou para Ana, Ana, pega as tuas coisas, pega o moleque e vamos levar para o templo. Não, ele não desmamou ainda. Ah, não desmamou? Então é o seguinte, fica aí, mas não esqueça a promessa que você fez. Pergunto para vocês, Eucana é um cara fiel, sim ou não? É, mas o que pega em nós é o tal das 2 mulheres. E agora eu não vou justificar, mas eu vou explicar. Dentro da tradição do nascimento do Messias, sempre houve no coração de um casal de que o primeiro filho, o primogênito, seria quem? O Messias. Lembra que quando o próprio, depois de Adão e Eva, teve o Caim e Abel, e depois nasceu quem? Que era a esperança de Eva para ser o Messias? O Sete, mas não era o Messias. Sempre houve no coração de um casal que o primeiro seria o Salvador do mundo. Então era mais ou menos assim, se eu caso com uma mulher, e essa mulher não me dar filhos, olha como havia pouco conhecimento, né? A culpa sempre é do mais frágil, a mulher, né? Então, se a mulher não me dá filhos, ela não pode roubar o direito meu de ser o pai do Messias. Então, se ela não me der filhos, eu tenho o direito, a sociedade entende assim, que eu posso então ter uma segunda mulher, desde que eu tenha condições de cuidar das 2. Então, nesse caso, não é justificável, mas é compreensível. É um pecado que eu vou dizer para vocês, que Deus fez vista grossa. Ah, como assim, Adriano? Deus está fazendo vista grossa? Queridos, Deus faz vista grossa todo dia para os teus pecados e não te mata. Agora você quer tacar o dedo em Eucana? Você está entendendo? É o que a gente faz, é julgar as pessoas. Quem vê cara, não vê coração. Eucana é um homem de Deus segundo a Bíblia. Tem seus pecados? Tem. Mas fazia o melhor naquilo que tinha conhecimento e revelação. Como dizia o grande filósofo, tio do Peter Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É bem isso, né? Então Eucana é um homem aí fiel ao Senhor. Agora avancem, vamos para um outro personagem, Penina. Penina entra na história. E entra na história e o texto diz que ela era uma rival, que Penina irritava Ana. E você, quando leu a história e contou para as crianças, você disse o seguinte, porque eu já fiz isso, tá? Olha como ela era maldosa, irritava, era invejosa a Penina. E tadinha, a Penina vira um demônio na história. Mas agora entenda a história. Penina é uma mocinha de 13 ou 15 anos de idade. Vem comigo, é mais ou menos isso, tá? 13 a 15 anos de idade. Ela nasceu num berço onde foi alimentada que ela seria mãe, que ela teria um marido, que ela teria uma família, que ela poderia dar ao mundo o Messias. Que o casamento é a coisa mais importante do mundo. E que ela seria a rainha do lar. Penina nasceu com isso na cabeça. Foi educada assim. Agora pega a tragédia do pecado. Pega a bagunça que o mundo fez. Coloca a Penina. Penina agora entra num casamento
onde tem ela, o marido, e atrás a outra esposa. Mas num lar só existe apenas uma rainha. E queridas que estão aqui presentes, se coloca no lugar de Penina. Se coloca no lugar de Penina, você dá tudo que o marido quer. Agora ele vai me amar. Agora eu estou dando filhos, não era isso que ele queria? Filhos, ele queria ter uma geração. Mas ele dá porção dobrada para quem? Para Ana. Eu não sou suficiente para esse homem. Como que eu vou fazer para ganhar o coração dele, se o coração dele está em Ana? Quem que eu tenho que destruir? Ana. Querido, se coloque, né, as meninas, coloquem a saia, as sandálias de Penina. É fácil a gente julgar. Quem vê cara, não vê coração. Olha o contexto trágico. Uma família cortada, dividida, é tragédia. Não dá certo. E é interessante que, naquele tempo, olha o verso bíblico, diz assim, que a herança do Senhor são o quê? Os filhos é a herança do Senhor. Hoje mudou. Hoje os boletos são a herança do Senhor. Quer dizer, os filhos são os boletos do Senhor. Ou os filhos são os boletos dos pais. É uma coisa assim. Hoje ninguém quer ter muitos filhos. Mas naquele tempo, ter filhos era ser rico. Porque naquele tempo não tinha previdência privada, não tinha a previdência social. Não tinha aposentadoria. Precisava dos pais, dos filhos cuidarem dos pais. E quanto mais filhos, mais cuidado. Né, Adriano? Quanto mais irmãos para ajudar a cuidar dos pais, melhor. Outra, imagine você estar numa terra, você tem você, a sua mulher e uma menina, e você tem um terreno. Só que o vizinho da fazenda do lado tem 7 guri. Pergunto, se os guri e o pai quiser invadir a fazenda deles, o que acontecia? Perdia. Era segurança, proteção, era riqueza, porque eu precisava de gente para colher a colheita. Não tinha mão de obra. Põe os filhos. Percebe? Então, ter filhos, naquele contexto, era uma bênção. Hoje a gente tem que pensar muito. Mas tenha filhos, tá, gente? Não fica tenha filhos. Mas pense, que é mais conta para você pagar. Mas é muito mais alegria também, verdade. Avancemos. Eu estou criando e daqui a pouco a gente sobe o morro e desce com tudo, ok? Agora vamos para Ana. Sabe o que significa Ana? Graça. Mas Ana não tinha graça. Está entendendo? A minha esposa chama Poliana. 2 palavras, uma grega e hebraica. Poli, muitos. Ana, graça. Por isso que ela é cheíssima de graça. Alguém já leu aquele livro Poliana? Meu Deus do céu. Dá até raiva de tanta felicidade que a mulher tem. É a minha esposa. Meu Deus do céu. É a minha esposa. Ela está aqui, ó, sorrindo, acenando. É demais. Então, mas é uma mulher aqui, a Ana, é uma mulher que não tem graça. Não tem realização. Tristeza. Ana, ela também sonhava com tudo isso, gente. Mas é interessante. Vamos pegar essa cena. Essa mulher triste, sem futuro. O marido querendo agradar, mas não consegue agradar. Ela está triste. E agora todo ano sai de casa e vai lá para Siló. Aí chega em Siló. É festa. E eu quero que vocês entendam. A adoração ao Senhor naquele momento é festa. E deveria ser também conosco, é festa. Deus é um Deus festeiro. Quem inventou as festas de Israel foi quem? Foi o povo? Foi Deus. Porque é na festa que você é grato, reconhece a alegria que Deus colocou no teu coração. Só que Satanás perverteu, né? Virou festa, virou bagunça. Mas enfim, agora pega essa mulher vendo aquela situação, aquela tristeza, a Penina atormentando, o marido insatisfeito, aquela situação toda, ela vai para o templo. E olha que interessante, Penina, os filhos, Eucana não estão no templo, estão em festas, estão se alegrando. Mas ela sai da alegria e vai chorar com o Senhor. E ela se joga na frente. E aí lá no fundo, encostado no pilar, está o balofa do Eli. Não sou gordofóbico, tá? Eu só estou querendo deixar mais intenso como ele era preguiçoso. E a cena diz isso. Mas ele olha assim, e veja, ele não é bobo, viu? Ele olha e ele vê uma mulher caída fazendo assim. Fala, rapaz, mas é uma bêbada que se jogou aqui. E ele tem razão, viu? Porque o pessoal estava bebendo. E naquele tempo não tinha tanta tecnologia para armazenar. Vocês sabem, o suco da uva. E o que acontecia depois de um bom tempo?
Fermentava, e o pessoal ficava chapado, né? Aí Paulo fala, irmãos, maneira aí na ceia, maneira aí no vinho. Porque sabe, né? O pessoal passava, né, da moderação, enfim. E aí ele fala assim, mas está bêbado, aí vai ficar até quando ali? Aí ela levanta e vai lá, falou, mulher, ó, cai fora daqui, cara. Bêbada aqui, vai para lá. E Ana então levanta e olha para ele e fala, não, eu não estou bêbada, eu sou apenas alguém angustiada, aflita do coração. Mas tem um detalhe que também faz diferença. No texto, na minha tradução, diz assim, no verso 16, não pense que eu sou sua serva, que a sua serva é ímpia. Talvez na tua tradução diga, filha de Belial. É o que está escrito aí? Tem tradução assim? Filha de Belial? Tem aí? Por quê? Pega a ideia. Porque nos outros templos, a comunicação com os deuses não era de voz alta, racional, audível. Era tudo misturado, bagunçado, que as pessoas não entendiam nada. Tem alguma semelhança do que acontece hoje por aí? O tal dom de língua, que ninguém entende? Então, quando ele olha aquilo e fala para ela, ó, cai fora, e aí ela entende que ele pensou que ela estava bêbada, e também pelo o falar. Porque em Israel não se faz oração em silêncio. Lembra da história do publicano e do fariseu? O publicano está falando em voz alta, porque é o costume. Mas o publicano está aqui, ó, em silêncio. Ok? Então, ela falou assim, não, eu não sou aquelas adoradoras, eu não sou isso aí não, eu não sou. Eu estou aqui porque eu quero algo. O que você quer, menina? E aí vem a pergunta que eu faço para você. Pergunto, Ana queria ser mãe, sim ou não? Não. Não. Não me diz isso. Não me diz isso. Porque quem quer ser mãe não escolhe menino ou menina. Se ela realmente está aflita porque não é mãe, ela fala, Senhor, me dê um filho, não importa se é homem ou mulher. Então não me responda isso. Porque mãe, que está me ouvindo aqui, sabe o que eu estou falando. Se você quer ser mãe, não importa se vem menino ou menina. Falei mentira, mães? Talvez você tenha uma preferência, verdade? Talvez você queira colocar lacinhos, igual minha mulher queria colocar lacinhos numa menina. Talvez você queira um menino para brincar de bola, não sei. Mas mãe que é mãe, pai que é mãe, não escolhe. O que vem, veio. Vou amá-lo, entregar minha vida a ele. E ela fez um voto. Ela falou assim, Eli, eu pedi o seguinte, se o Senhor dos Exércitos me der um filho varão, então eu entrego ele ao Senhor. É interessante que é a primeira vez que aparece a expressão Senhor dos Exércitos. Isso é uma ironia. Sabe por quê? Porque Israel não tinha exército, era meia dúzia de gato pingado. Mas com meia dúzia de gato pingado, Israel poderia destruir nações por causa do Senhor dos Exércitos. Estão entendendo? E você talvez imagina o exército de Davi com um monte de armas. Era nada, gente. Eles tinham uma espada naquele tempo. Uma espada Davi tinha com seus guerreiros. O resto era tudo madeira e pedra. A gente tem esse anacronismo na cabeça. Né? E aí Eli fala assim, tá bom minha filha. Vá-te em paz que o Senhor te deu o que você quer. Estou no topo da montanha. Começo a descer. Aí diz a história que ela enxugou as lágrimas. Foi lá, adorou com a família, comeu, voltou para casa. E aí diz que se deitou com o marido. E depois de um tempo, nasceu quem? O Samuca. Agora imagina a alegria da mãe. Naquele tempo não tinha muitas lojas de roupas. Então provavelmente a mãe fazia o quê? Costurava a roupinha. A minha esposa agora pegou esse costume de ficar tricotando. Ela está conversando com você, ela e tá lá, já fez um monte de bolsa, vai abrir uma empresa, só tricotando. Então imagina a alegria daquela mulher em fazer a roupinha de Samuca. E aí o Samuca começando a dar os primeiros passos ali, que pequenininha, aquela coisa toda, tal. Mas ela tinha feito uma promessa, que se Deus desse um menino, ela fazia o quê? Devolvia. Com quanto tempo vocês acham, aqui na região, não sei, quanto tempo uma criança leva para ser desmamada? Quantos anos, sei lá. Eu sei que tem moleque de 8 anos pendurado aí na mãe, não é isso, tá? Isso aí são exceções. Mas no geralzão aí, quanto tempo uma criança? 2? Ok? Vamos pôr 2 anos, 3, vamos esticar um pouquinho.
A Manu foi com 1 ano e meio. Tá? Mas um pouco, 2, tá. Pergunto, uma criança com 2 anos, ela precisa ser alimentada, cuidada, protegida, orientada? Precisa ou não precisa? Precisa fazer comida para ela, dar banho nela? Precisa ou não precisa? Precisa. Pentear o cabelinho, arrumar roupa, as coisas. É uma criança, é um ser totalmente dependente dos pais, certo? Muito bem, muito bem. Agora imagina o Eucana chega assim, ó, vamos lá. Não, espera, eu vou entregar ele, mas espera ele desmamar. E, gente, na cabeça de Ana começou uma contagem regressiva. Cada dia era uma alegria com Samuel, mas era uma tristeza, já pensando que ele não estaria ali. Aí eu fico pensando, essa mulher é louca. Essa mulher é louca. Sabe por que ela é louca? Porque quando chegou o dia que desmamou Samuel, Eucana reuniu toda a família, Penina, os filhos, olhou para Ana e falou: Ana, hoje é o dia de adorar o Senhor e de cumprir o voto. Ana se levanta naquela manhã, vai na cômoda, no guarda-roupinho de Samuca, pega as roupinhas, fala, ele vai precisar, vai passar frio. Vou pegar o sapatinho dele, vou pegar o lanchinho, fazer um lanchinho por causa da viagem. Eu não consigo não sentir dor nesse momento. E ela vai juntando a roupinha, põe na bolsa, e o Samuca andando, chorando ali, perturbando, brincando, e ela está pegando as roupas para levar. Mas essa mulher é louca, sabe por que ela é louca? Porque ela não vai entregar para alguém que vai cuidar. Ela vai entregar para Eli, um líder incapaz de cuidar dos próprios filhos. Ela vai entregar para alguém que não tem condições nenhuma de ser pai. Ela vai entregar para alguém que envergonha o Senhor. Aí você me diz que Ana foi cumprir voto? Que Ana queria ser mãe? Eu vou responder para você o que está na história que não é mostrado. Porque quem vê cara não vê coração. Ana, toda vez que ia para Siló, encontrava Israel em declínio. Todo mundo fazendo o que queria. O templo do Senhor abandonado, com líderes frouxos. Pessoas que estavam envergonhando a casa do Senhor. Ana viu o que muitos não viram. Ana foi além de Abraão. Ana foi muito além de Davi. Ana foi muito mais visionária do que Salomão. Sabe por quê? Porque Ana entregou seu único filho, Samuel, para que todo que nele cresce, obedecesse ao Senhor e fosse salvo. Ana é um tipo do Evangelho no Antigo Testamento. É um tipo de Jesus Cristo entregando a vida. É um tipo do Pai, Deus Pai, entregando o seu melhor para mim e você, decadentes e morais. Ana não queria ser mãe. Tira isso da tua cabeça. Ana queria salvar teu povo. Ana deu o seu melhor para salvar quem não presta. Ana deu o seu filho para salvar Israel. Pergunto para vocês aqui. Quando a gente dá algo para ajudar alguém, muitas vezes não é o nosso melhor. Ana é um tipo de Deus no Antigo Testamento. Porque no Novo Testamento o texto é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora imagina, Ana chega lá, entrega para Eli, olha para Eli, e sabe que olhar de mulher não precisa dizer nada, é só olhar, né? Eli, está aqui. Deus vai falar através desse garoto. Ele vai pôr ordem na casa. Filho, eu te amo. A mãe mora longe, mas você é do Senhor. É o meu melhor. Você é do Senhor. E Ana agora volta. Imagine voltar para casa. Chegar lá, não tem mais o Samuca chorando. Não tem mais o Samuca. Só tem os filhos de Penina. Só tem aquela velha vida. Mas imagine só, agora Ana na frente de casa, varrendo a calçada. Aí chega um forasteiro, um viajante.
E esse viajante pede água, e ela então recebe, entrega água e tal, e ela pergunta, você vem de onde? Estou vindo de Siló. Ah, de Siló, e como estão as coisas? O senhor não está sabendo? Não, a gente mora longe. Olha, o Senhor está falando com um garoto lá. Deus está mandando mensagem através desse garoto. E Samuel está colocando ordem na casa. Imagina o coração da mãe. Meu filho fazendo a diferença, cumprindo a missão. Vocês estão entendendo a alegria? Meu filho está vivendo aquilo que o Senhor chamou ele. Mas para que aconteça isso com teu filho, você precisa entregar o seu melhor. Então não me diz que Ana queria ser mãe. Ana queria salvar o seu povo. Nós precisamos ter os olhos, o seu coração, onde Deus tem um coração. A gente tem sempre os olhos no nosso umbigo. Eu quero a minha família. Eu quero o meu conforto. Eu quero as minhas coisas. Estão entendendo como que não vai para frente? Nós estamos também num período de juízo aqui. E precisamos de projetos para nos reavivar. Mas não é projeto que precisamos. Precisamos de reforma e entrega no coração. Eu, quando casei, eu sempre tive o sonho de ser pai. Porque eu cresci numa família onde meu pai não tinha muito diálogo. E as alegrias que tinha era com meu irmão. Meu irmão era pouca diferença de idade, né? Então a gente vivia muito junto. E irmão que vive junto, briga junto, chora junto, ri junto e apronta junto. É assim. E eu sempre pensei, eu vou ter um lar com muitos filhos, e aquilo que meu pai não fez, eu quero dar para meus filhos. E umas lembranças, uma lembrança que eu tenho, feliz da minha vida, uma infância, foi quando meu pai chega do trabalho, e eu estou jogando bolinha de gude no quintal. E ele para e fala, filho, posso brincar com você? Eu só lembro disso. Então eu pensei, eu quero um menino para jogar bolinha, eu quero um menino para jogar bola, eu quero uma menina para andar de bicicleta, de colocar ela no balé e lá aplaudir ela. Eu quero ter filhos, porque eu quero me realizar. Pegou a ideia? Eu quero ter filhos porque eu quero me realizar. Casei. Passou um ano e meio. A minha esposa chega e diz, estou grávida. Aí fomos no médico. Chegou no médico, olhou aquela coisa toda, tal, aquele negócio preto, que eu não sei o que eles enxergam, acho que é a revelação que eles têm lá, para ver aquele negócio preto lá. E aí falou assim, ó pai, tem aqui, olha aqui. E aí eu escutei. Falei, nossa, um motorzinho, hein? Falei, pai, olha aqui o filho, tal. Nossa, fiquei feliz. Aí voltamos para cá, cheguei em casa, falei, olha, Flor, eu vou dizer o seguinte, hein? Na próxima que a gente for, semana que vem, ele vai revirar você, porque tem 2 aí dentro. Você viu, só tem um. Não, tem 2. Quando o artilheiro faz gol, ele faz goleada. Falei, coisa boba. Aí chegou na outra semana, que era o retorno, eu trabalhava como eletricista e encanador. Estava indo para Ribeirão Preto, trabalhar na rodoviária nova, lá, que não é mais nova, né? E aí, no meio do caminho, ela ia com a minha sogra, né? Eu chamo ela de Strovo, que é sogra em russo, tá? É um apelido carinhoso da minha... Beijo para minha sogra, amo ela. Aí ela falou assim, ela ligou, amor, onde você está? Eu falei, estou chegando em Ribeirão Preto. Ela falou, volta porque eu fui tirar o carro da mãe aqui, eu estou tão aflita que eu quero você aqui. Eu acabei ralando a frente do carro. Eu preciso que você volte. Mas amor, estou chegando aqui. Ela falou, eu preciso que você volte. Peguei o carro, voltei, cheguei, ela toda aflita, vamos no médico. Chegou no médico, eu falei, doutor, revira essa mulher aí, viu? Vira em ponta cabeça, porque tem 2 aí dentro. Vamos dar uma olhada. E aí então, deitou ela, eu estava do lado, o Estrovo também, aí estava o médico. E aí aquele negócio preto, e eu querendo ouvir o barulhinho, aquela coisa toda. Falei, ei doutor, ela falou, aí mexe para lá e aperta para cá, e roda para cá, e aquela coisa toda. Eu falei assim, pai, realmente tem razão, tem 2. Eu falei, eu sei, é que o pai joga forte. Mas aí ficou um tempão lá, e um silêncio. Aí ele pegou, tirou o aparelho, tirou a luz e falou assim, realmente tem 2, mas os 2 estão mortos. Eu vou preencher uma ficha aqui, vocês passam lá para fazer a curetagem, tá? Até mais. E saiu. Gente, abriu um buraco ali. Minha sogra não aguentou, começou a chorar, minha esposa estava fria. Aquilo me impactou tremendo, eu não sabia o que fazia, porque eu não podia chorar, eu tinha que ser forte. E como assim? Ele pega e sai. Realmente, morreu.
Os dois morreram. E aí passou por esse procedimento terrível. Aí aconteceram algumas coisas e Deus me chamou para o ministério. E eu lembro de ter ido para o NASP, estava falando para um comportor aqui. Eu fui para o NASP, minha mãe falou assim, filho, a mãe não tem R$1 no bolso para te dar, mas as pessoas pelo caminho vão te ajudar pelo teu trabalho. Eu cheguei no NASP com uma penca de banana e um pão que o estrovo me deu. Fui lá para procurar trabalho, estudar para um vestibular, e onde começou a minha história. Começamos a fazer o curso de teologia, aquela coisa toda, tal. Aí fui comportar. E fui comportar agora lá em Minas Gerais, na cidade de Uberlândia. Uberlândia, conhece Uberlândia? Uberlândia. Lá tem um posto chamado UAI. Já viu o posto de saúde chamado UAI? Eu pensei que era piada, né? Mas é verdade. Nada contra, mas é bem criativo, né? Unidade intensiva é UAI, né? De atendimento. Por que eu estou falando isso? Porque na campanha minha esposa falou, amor, estou estranha, estou com umas cólicas e tal. Aí fez o exame. E grávida. Fiquei feliz. Aí fomos jogar boliche para comemorar. Aquela coisa toda, tal. Eu falei, e agora? Tem que pagar um médico. Descobri uma irmã que era adventista. Aí colei perto, né? A irmã super amorosa, aquela coisa toda, nos atendeu, tal. Aí olhou lá o embrião, tudo certinho, batendo, aquela coisa toda. E beleza. Passou uma semana, ela começou a sentir cólica e um sangramento. Corremos para o UAI. A médica foi lá, fez ultrassom. O embrião morto. Falou, agora vocês esperam, tem que fazer a curetagem. Tem um hospital universitário aqui, mas eu não recomendo para vocês. E eu levei, não tem dinheiro, tem que descer no hospital. Não sei como está hoje lá, mas para mim era para parecer uma porta para o descanso. É isso mesmo. Ela falou, não vou ficar aqui, eu quero ir para casa, com a minha mãe. Aí ela entrou no ônibus e eu fiquei na campanha e ela foi. E assim foi aquela comportagem. Aí depois passaram um tempo, ainda estudando teologia, fui ser líder de comportagem, e agora na cidade de Niterói. E lá em Niterói, conversa vai, conversa vem, amor para lá, amor para cá. E ela ficou grávida. De novo, o guerreiro aqui não desiste. E aí a mesma história. Vai lá, faz o exame, está grávida, coração batendo, tudo certinho, passa um tempo, tal, sente dor, aquela coisa toda, tal. Está morto. Tem que fazer, já era o terceiro. E eu lembro de estar na porta da igreja cumprimentando, as pessoas passavam perto da gente, e eu lembro uma irmã, foi cumprimentar minha esposa e falou assim, minha filha, até quando você vai matar teus filhos? Para com isso. Eu lembro de estar entrando numa igreja, eu fui fazer uma semana de oração, e aí entrando, tinha um casal, a mocinha com uma criança no colo, a minha esposa, como eu falei, é poliana, sorri para tudo. E ela chegou feliz, e tal. Aí o rapaz olhou para ela e falou assim, tem inveja dela, queria ter um, né? O coração do humano é criativo para o mal. Vocês não têm ideia do que eu já escutei nesse período. E aí, gente, fomos chamados para o ministério. Detalhe, agora em Niterói eram 2, tá? 2 de novo, 2. Aí fomos chamados para Cascavel. Só que antes do chamado nós descobrimos que ela estava grávida de novo. Eu costumo dizer e brincar, né? Parece ter piada, mas minha esposa, se ela colocar minha cueca, ela engravida. Pensa fertilidade. Mas tem as suas dificuldades, né? E aí fomos chamados para Cascavel. Mas antes, quando a gente soube que ela estava grávida, o que a gente fez? Vamos procurar saber, vamos investigar, vamos isso, vamos aquilo, tal. E fizemos, gente, exames. A gente tem uma caixa assim, de ultrassons e medicamentos. Eu fiz cariótipos de DNA. O que vocês imaginar? Entendeu? Então, assim, o que você imaginar de chá, de simpatia, não, isso é coisa de outra coisa. Mas, enfim, o que vocês imaginar de dica de irmão, a gente fez. Entendeu? Então, aqui fica uma dica para você. Quando você vê uma situação dessa, irmão, pare de dar dica. A gente não quer escutar dica. É isso mesmo. A gente quer um abraço. Estamos na torcida. Não fica dando dica. Faz isso. Você não está fazendo isso, hein? Vai no meu médico. Você já ouviu isso? Não faz isso. Não ajuda em nada. Enfim. Aí, era uma gravidez de risco. Descobrimos agora, por causa das curetagens, o útero dela ficou flácido.
Porque o médico, o primeiro que nos atendeu, que perdeu, ele falou assim, é normal perder 3, é uma ova. Esse é um médico medíocre. O natural da mulher é ter o quê? Filhos. Normal a perder. Então, quem está aqui, está pensando, vai ver como está a situação, né? Enfim. Aí o médico falou assim, ó, vocês estão indo para Cascavel? Tá, estamos. E interessante, ele falou assim, ó, vocês estão indo, mas vocês têm que fazer na 12ª semana a cerclagem. Alguém já ouviu falar isso? Costurar o útero. Tem que fazer. Não, a gente vai fazer lá, beleza. Empolgados pelo ministério, 4º ano, quero ir embora, quero servir a igreja. Coloquei essa mulher num carro e rodamos 900 quilômetros para chegar lá. Chegamos lá, fomos bem recebidos pela igreja, amados pela igreja, uma bênção. E aí teve um irmão que era obstetra e tal, fizemos amizade com ele, aquela coisa toda. Ele falou, então, a gente pode consultar, aquela coisa toda. Só que aconteceu o seguinte, aconteceu que a Poliana começou a sentir contração. Corremos no médico, o doutor. O doutor não tinha o que fazer, falou, não, vai no hospital tal, eu não tenho como, tal. A gente não tinha tanta amizade. Acabamos indo num outro médico. Chegamos lá no médico, aí ele atendeu a gente, ele falou assim, ó, a criança não tem tamanho, não dá para fazer cesárea, você tem que fazer parto normal. O teu útero está inteiramente infeccionado. E o corpo está entendendo que aquilo é algo mal e está querendo expelir. A criança está tudo certinho, ela está batimento. E ele tinha um nome, Ian. E essa mulher foi colocada, ela em trabalho de parto, das 7 horas da manhã até as 2 horas da tarde. A criança não nascia. Vinha uma enfermeira, escutava o coração, está vivo, vai tentando. E não sei quem já teve parto normal aqui. Das 7 da manhã às 2 horas da tarde. Chegou uma hora que a minha esposa já falava assim, Senhor, eu entendi. Não é para eu ser mãe. Senhor, eu já entendi. Não é, eu entendi. Mas tira de mim essa dor, não estou aguentando, Senhor. Ela se entregou, cansada, suada. E naquele momento, eu sou paciente com certas coisas, né? Eu saí ali do quarto, gritando pelo hospital, pedindo pelo amor de Deus que um médico nos atendesse para ver o que está acontecendo. Aí causei um auê dentro do hospital, chegou um monte de pessoa, falei, pelo amor de Deus, minha esposa está desde as 7 horas da manhã, ela nem almoçou e está lá, não nasce a criança. Aí veio uma mulher da outra ala, chegou, fez um toque e percebeu, sabe o seguinte? A criança não estava encaixada, ela estava assim. Chamou um monte de enfermeiras, começaram a fazer a massagem para poder virar a criança. Olha, gente, a dor. E aí conseguiu encaixar. Falou, agora tem que esperar. E aí minha esposa falou, nossa, tá doendo. Ela falou, então vá para o banheiro, mas não olha. E eu olho no meio de um monte de gente, a minha esposa saiu, levantou, foi no banheiro. E ela falou assim, olha, ele está saindo. E a enfermeira falou assim, não olha, não olha, não olha. Aí ele desceu. Quando ele desceu, ela segurou ele. Eu estou contando para você entender a cena. O enfermeiro chegou, pegou, e as enfermeiras, não olha, pai, não olha. Mas não teve como não olhar. O Ian passou na mão do enfermeiro, com a perninha para fora, e foi levado. E nós perdemos. Perdemos. Passou 1 ano, 2 anos, aquele vazio no coração, e minha esposa é poliana, cheia de graça. E ela fica grávida de novo. E aí os olhares e as condenações, como eu posso entender aqui em alguns olhares, é isso que nós sentimos. De novo? Vocês são irresponsáveis. O que vocês estão fazendo? Vocês não entenderam que Deus falou não? Quem vê cara, não vê coração. E aí demos um nome para ela de Maria Clara. A barriga da Poli foi crescendo, fizemos um ensaio fotográfico. Fizemos a tal da cerclagem na hora certa, aquela coisa toda, todos os procedimentos, chegou o 7º mês, aquela alegria toda. Mas aí a Poliana começa a sentir dor novamente. Volta um filme na nossa cabeça. E aí eu já experiente, pego ela e vou para o hospital e vou naquele irmão que eu fiz amizade. E ele atendeu, ele falou assim, pastor, temos que abrir e tirar.
Porque ela está viva e o útero dela inteirinho está infeccionado, pastor. Eu não sei o que aconteceu, a gente fez tudo certinho. Tem que abrir e tirar. Aí foi rapidamente, montou o centro cesariano lá tal. E aí eu ali com ela, fez o corte, a incisão, tirou a Maria Clara em silêncio. Ela foi carregada. E foi levada. E foi colocada numa, como fala? Incubadora. E aí me chamou para olhar. Aí quando eu cheguei lá, a cara lambida da Poliana. O narizinho perfeitinha, louvado seja Deus. Mas o médico falou assim, ela está inteiramente infeccionada, tem infecção. Não sabemos que bactéria tem. Não tem remédio, a gente pode até dar remédio, mas a gente pode matar. É mais chance em não dar remédio do que dar. Temos que aguardar. A gente agora tentou o pulmãozinho para ver se amadurece. Vamos esperar. Aí minha esposa, tudo cortado, aquela coisa toda, começou a tirar o leite para poder colocar na boquinha da Maria Clara. E foi assim no primeiro dia. No segundo dia, aí chegou a minha sogra, minha cunhada, minha sobrinha. Terceiro dia, a esposa tirando leite para levar para a Maria Clara. E aí, queridos, aqui eu vou descendo para o encerramento. Naquele momento, um coração humano de pecador, que não conhece o infinito. Eu entrei no quarto, no escritório, me joguei no chão e rasguei o meu coração para Deus. Eu só não falei palavrão porque eu tinha medo de ser consumido com fogo ali. Mas eu falei, Senhor, nós temos amor e carinho para dar para essa criança. Nós temos condição financeira para dar sustento. É o nosso sonho, Senhor, ser pais. E não sei se vocês lembram, tem uma época no Paraná que se encontrava criança jogada no lixo. Era bem aquele momento. Tem pessoas que são drogadas pela rua aí, que abandonam as crianças, nasce saudável. A gente só quer ser pai. E eu fui reclamando com Deus, reclamando com Deus, reclamando com Deus. Rasgando o coração, agora tirei a máscara. Sabe aquela máscara do pastor Superman? Vocês estão percebendo? Eu não tenho vergonha de chorar. Eu fui ensinado que homem fraco não chora. Mas homem que tem sentimento, ele expressa. E pode ser através do choro. Não tenho vergonha de dizer o que está no meu coração. E ali eu rasguei meu coração para o Senhor, tirei minha máscara. Por quê, Senhor? Por quê? E do nada, não foi voz, mas foi uma impressão. Deus falou assim, Adriano, eu nunca prometi que você seria pai. Por que está me cobrando? Para Maria, mandei o Gabriel e cumpri a palavra. Para Manoá, mandei o anjo do Senhor, cumpri a palavra. Para Abraão, Adriano, eu disse, vai ser pai, eu cumpri. Mas para você, Adriano, eu nunca me revelei. Isso é coisa do teu coração. Você só quer alimentar a alegria que você nunca teve usando essa criança. É assim que você quer ser pai? Mais um. Aquilo foi um tapa na minha cara. Eu querendo usar as bênçãos de Deus, para quem? Eu falei, Senhor, está nas tuas mãos. O Senhor tem razão. Levantei, saí. A gente estava se preparando para ir para o hospital, para poder tirar mais leite, e toco o telefone. Eu atendo o doutor, falou assim, você tem que vir rápido aqui para o hospital. Falei, mas eu tenho que levar minha esposa? Não, traga ela, é bom. Chegamos lá. A notícia era, a Maria Clara descansou. Mais uma vez, a gente volta para casa, agora com a barriga cortada. E sem filhos. Então não me diga que Ana queria ser mãe, escolhendo um menino. Não me diz isso, porque eu quero. Eu queria ser pai. Então não me diz isso. Fizemos um velório. Tive que fazer o velório da minha filha. E eu pedi para o pessoal da funerária, não abra o caixão. Eles trancaram o caixão. Só que quando foi para o velório, chegou lá, trocou o turno, foi um rapazinho, colocou no túmulo, e ele sem saber o que ele fez. E eu olho até hoje, aquela preciosidade, desse tamanhozinho. Mas eu creio que quando Cristo voltar, a Maria Clara vai estar nos meus braços. Passou o tempo, tiramos do nosso coração,
E falei, Senhor, se o Senhor quer que a gente seja pai agora, não sei. Eu vou abrir a porta, vai ter um cestinho ali, a garça vai estar entregando ali, a cegonha, não sei. E acontece que fomos para um distrito, tal, conhecemos um médico. Esse médico é um super médico. E aí fui lá, porque minha esposa queria muito, uma consulta quase R$1.000 sem retorno, uma coisa absurda. Mas como ela tinha esse peso de que ela tinha um defeito, por quê? Fui nesse médico. Sentei lá como um descrente, o senhorzinho de idade falou assim, cadê os exames? Aí minha esposa pegou uma caixa de exame e colocou na mesa. Assim, pá. Aí eu falei, não, moça, a última ultrassom. Aí eu falei, ai que... desculpa, eu falar velho, né? Olha que arrogante. Quer ver um papelzinho preto? Olha quanto exame, dá uma olhada no exame. Eu vou pagar à toa esse homem aqui. O senhor catou assim, ó. Ah, tá. Mocinha, você tem isso. E isso, que é o mais grave, eu patenteei a ideia na Unicamp em São Paulo. Então, assim, se depender do meu trabalho, vai dar certo. Mas agora, aí ele fez o que me ganhou. Fez assim, vai para casa, ora ao Papai do Céu, porque se Ele quiser, vai dar tudo certo. Eu prometo ser profissional com vocês. Mas se o papai não quiser, não tem o que fazer. Ali ele me ganhou. Porque ele se importou com a gente e colocou Deus no primeiro lugar. Eu lembro de ter investido uma fortuna naquela época. Mas no dia 6/3/2018, nasceu a Emanuela. Deus conosco. Então não me diga que Ana queria ser mãe. Ana queria salvar todo mundo. E ela entregou o melhor. E eu vou ser sincero para vocês, eu não tenho coragem de entregar a Emanuela por vocês. Não tenho. Não tenho. E é aqui que eu encontro graça. O Deus do universo fez isso por mim e por vocês, entregando Jesus Cristo. Apelo. Quantos pais aqui entenderam que precisamos dar o nosso melhor para o reino de Deus? E isso inclui, sabe quem? Nossos filhos. Pai, mãe, você entendeu a mensagem hoje? Você entendeu isso? Pare de dar migalhas para o Senhor. Deus quer o seu melhor. Se o seu melhor é a esposa, se o seu melhor é o trabalho, se o teu melhor é o filho, é isso que tem que ser entregue ao Senhor. Isso dói. Apelo para os jovens aqui, os pequenos. Nós precisamos de Samuéis. Homens que são levantados, mulheres que serão levantadas nos últimos dias, para cumprir propósito, salvar esse mundo. Enquanto os pais se esforçam para dar o bom e do melhor para vocês, vocês têm que honrá-los na obra do Senhor. Talvez aqui surgirão médicos, pedagogos, psicólogos, pedreiros, engenheiros, pintores. Entregue os seus dons ao Senhor. Influencie esse mundo. Não sejam influenciados como Ofni e Finéias. Nós precisamos de jovens com convicções. Pergunto aos jovens aqui presentes. Vocês entenderam? O motivo de vocês estarem aqui é porque vocês estão sendo preparados para influenciar lá fora. E os seus dons e talentos não é para você. Não é para você ficar rico. Mas é para salvar pessoas. Jovens, vocês entenderam isso? Deus abençoe vocês. Porque nós vamos embora aqui desta casa de oração sabendo o seguinte: Deus fez o melhor por você. Não dê migalhas para o Senhor. E não esqueça, quem vê essa cara aqui, não vê o coração que eu tenho. Eu estou vendo um monte de rosto. Eu não consigo ver o teu coração. Bondoso Deus, ao sair desta casa de oração, queremos sair com o coração de Ana. Querendo entregar o melhor para salvar este mundo das garras do pecado. Tire de nós o egoísmo, a avareza. Que cada um aqui entenda que aquilo que o Senhor entregou para nós não nos pertence, mas são instrumentos para salvar pessoas, Pai.
Abençoe esta igreja, os líderes, nossos pequenos, jovens, os adultos, os cabelinhos brancos com tanta experiência. Abençoe, Pai. Abençoe o pastor Douglas, os anciãos, que seja uma igreja engajada em salvar pessoas. Esta semana, uma semana cheia de dificuldades, muitas tarefas, mas que, querido Deus, queremos nesta semana entregar o melhor ao Senhor. Coloque pessoas no caminho de cada irmão aqui meu presente, Pai. Pessoas que eles entendam que o convite tem que ser estendido a Ele. Porque ninguém vem ao Senhor se não for chamado por Ti, Pai. Nós somos apenas instrumentos. Então queremos sair daqui com o coração de Ana, com os olhos de Ana, Pai. Abençoe a cada um de nós. Perdoe os nossos pecados. E eu quero pedir mais uma vez que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós. E a igreja diga: Deus abençoe vocês. Vão na paz do Senhor.